Olá, bom dia, meninas! Já estamos aqui na Clínica Bendito Ventre para o podcast Mulheres Terracota. E hoje a gente vai falar maternidade real e um pouquinho mais, da parte obstétrica. A gente vai dar orientações desde a parte pré-concepcional, o planejamento, até o puerpério. Então, qualquer dúvida vocês podem ir postando. Quem já me acompanha aqui sabe que eu sou Camila Veiga, médica, ginecologista e obstetra aqui em São Mateus do Sul e proprietária da Clínica Bendito Ventre. E o podcast surgiu há um mês, então peço para que vocês vão seguindo, acompanhando a gente no YouTube. E hoje eu vou estar aqui acompanhada da doutora Betina, que é a minha madrinha de casamento, eu sou madrinha de casamento dela, temos uma relação desde a nossa especialização, desde a nossa infância, que ficamos um tempo afastadas, e na parte da especialização, quando a ginecologia e obstetrícia começou a entrar de fato na nossa vida, que veio antes, desde a formação nossa, a gente estava em Jaraguá fazendo especialização, ela foi fazer um estágio lá, ficou na minha casa, depois se tornou minha R1, quando eu estava no último ano de formação como ginecologista obstetra, e daí veio os filhos, veio o casamento, tudo junto, Betina? Tudo junto. Então, conta um pouquinho para nós, se apresenta, Betina, quem é você? Bom dia, eu sou a doutora Betina, sou ginecologista obstetra aqui em São Mateus, e eu sou mãe do Benjamin, e o Benjamin e o Joaquim têm 5, 6 meses de diferença. Então, quando eu coloquei ali o roteiro, do nosso podcast, falei que são 2 mulheres, mães com experiências bem diferentes de gestação, mas que com certeza podemos conversar e agregar muita coisa aqui para vocês. Então, vamos começar, período pré-concepcional, Eu estou querendo engravidar. Muita gente, a maioria, isso é em porcentagem, 50%, mais de 50% das gestações no Brasil ocorrem de uma forma por engravidez, sem um planejamento. Isso aconteceu comigo, com a Betina também, eu não sei se também. É sempre aquela promessa, Não, eu vou ir lá, vou emagrecer 10 quilos, vou mudar a minha vida, e aí a gente deixa as coisas acontecerem, elas acontecem antes do que a gente imaginava, Então, às vezes a gente até planeja na nossa cabeça, mas o nosso maior incentivo sempre é buscar realmente a ação, Ir numa consulta pré-concepção, porque a gente pode descobrir coisas para tornar uma gestação mais saudável antes que ela aconteça, Porque daí quando o bebê já está na barriga, tem coisas que a gente não consegue mais reverter, Exatamente. Mas não é a realidade, Não é a realidade. Mas, por exemplo, eu sou hipertensa crônica, já sei disso, então quando eu estou começando a tentar engravidar, eu sou hipertensa crônica ou eu tenho um sobrepeso, então a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, alimentação. Eu costumo brincar e conversar com os casais que vêm para pré-concepção que a alimentação dos nossos avós não é a mesma que a nossa hoje. Até fruta, verduras, às vezes não são orgânicos, às vezes tem, Então, assim, a alimentação nossa está muito diferente. A gente vê muitas mulheres com dificuldade para engravidar. Então, um ponto importante a gente deixar aqui, mudança no estilo de vida, alimentação e exercício físico. A obesidade é uma doença inflamatória crônica, então a gente tem que perder peso. Eu tô na luta, Então, assim, a gente ganha muito peso na gestação e eu costumo brincar. Quem engravida magrinha, não ali no sobrepeso já ou na obesidade, tem uma colher de chá que vai conseguir ganhar mais peso durante a gestação. É através do MC, teu pré-concepcional no início da gestação, que vai definir o quanto de peso você pode ganhar durante toda a gestação. Exames, algum ponto aí para discutir, exames e saúde mental, emocional, Betina? Eu acho que é sempre aquele momento. Eu acho que a gente nem tenta planejar muita gestação para já não ficar com medo, Eu vou ter um filho, daí eu começo a pensar que é caro, eu olho o preço de fralda e leite no mercado, eu já desisto. Então, a parte emocional também, ela não que precise de um preparo, Mas não também de você imaginar como que seria, o encaixe. A minha avó sempre fala assim, se você pensar muito, você não tem filho, Mas a gente precisa, assim, desse
planejamento, pelo menos da saúde, porque uma gestação saudável é um puerpério saudável e um bebê saudável, e que vai nos demandar muito menos, né? Então, também é bem importante. Mas as dúvidas, assim, tenho filho, não tenho filho, é o momento certo, não é o momento certo, isso surge muito, e é muito difícil, né? A gente fala assim, agora sim, é o momento certo, porque a gente sempre vai ter que abdicar de alguma coisa para a maternidade. Você falou bastante do estilo de vida, e principalmente das nossas avós. Então, muito mais que alimentação ruim também é a nossa vida, né? É o nosso estresse, é a nossa correria. A gente vê que as duas esbaforidas e tem que fazer um monte de... Já fizemos muita coisa essa semana. O dia de hoje, eu acho que se for para fazer tudo que a gente planeja, tem que ter 48 horas. Então, isso também interfere bastante, né? Pegando um pouquinho gancho da nossa rotina, eu vivi na prática isso na gestação do Joaquim, né? Porque eu me formei da residência grávida, com o Joaquim com 21 semanas. Cheguei, assim, tendo muita oportunidade de trabalho, né? Já estava tudo encaixado. E eu estava no começo da minha carreira. Então, tipo, eu não podia abdicar da minha carreira e falar assim, agora eu vou ficar grávida. E nem queria, né? E nem queria também. E isso foi uma boa parcela do que minha gestação, do que aconteceu, né? Eu costumo brincar, quem planta colhe, né? Então, eu trabalhei 36 horas, eu descansava 6 horas e já emendava mais umas 6 horas, enfim, e trabalhava num ritmo assim que eu, como hipertensa crônica, tendo IP das artérias uterinas alterado já no morfológico do primeiro trimestre, hoje eu já estou me planejando de diferente, né? Então, assim, para uma próxima gestação, eu tenho que ter essa consciência. Eu sou uma médica que preza muito por manter a gestante ativa durante toda a gestação. Mas quando eu vejo uma restrição de crescimento hoje que eu acompanho, a gente faz ultrassom, eu falo, para tudo, é descansar e é repouso para esse bebê crescer. E a gente vê que tem efeito. Porque, né, então assim, que o bebê cresce, a gente consegue atingir aí acima de 2 quilos, ter maturidade e consegue chegar, né, no tempo certo. Então a gente tem que avaliar sempre tudo. Vamos começar então, essa parte de saúde emocional que eu queria falar, a gente já vai começar a falar do primeiro trimestre, né, e a descoberta. O frio na barriga é positivo. Você que me conta, né, que estava no meu casamento, eu achei ela muito estranha. O meu marido percebeu, o Vitor falou assim, a Bettina estava estranha no nosso casamento. Eu falei, sim, ela nem bebeu, ela nem dançou, foi embora cedo. Foi tipo uma coisa bem estranha, assim, porque ele percebeu, assim, a distância. Mas sim, e o noivo, né, ele nem... Eu acho que a gente pode imaginar uma gestação, planejar a gestação, mas quando a gente vê o positivo, sempre aquela coisa, meu Deus, eu estou grávida e agora? Porque a gente fica muitos anos da nossa vida tentando não engravidar. A gente fica, assim, com muito medo de engravidar. Então, quando a gente vê o positivo, é automático. O que eu fiz na minha vida, tá? E agora? O que faz agora? Então, e aí, dependendo até do preparo, eu surtei no meu primeiro trimestre, né? Eu não contei pra ninguém. Eu fiquei uma semana até pra contar pro meu marido. Então, eu falo assim, se uma gestação desejada, planejada, tem um impacto emocional muito grande, imagina uma gestação que veio numa hora que não era o ideal, né? Então, eu falo assim, a gente precisa de muito, muito, muito acolhimento. Se você não tem nenhuma rede de apoio em casa, às vezes não quer contar pra ninguém, absolutamente ninguém, às vezes é uma adolescente que ainda vai ter que lidar com os pais e com todo, né, o que envolve uma gravidez na adolescência, procura um médico, você pode ir, a gente faz todo um acolhimento, se precisar chamar a mãe pra gente contar juntas pra mãe que tá grávida, vamos lá, porque a gente precisa de acolhimento nesse momento. Ótimo esse ponto, porque às vezes a gente não precisa sair contando pra todo mundo, né? E agora eu achei engraçado e ri bastante aqui. Você ficou, o que ela tá pensando, né? Eu tô pensando que a minha primeira gestação não foi a gestação do Joaquim, né? Eu tive uma perda gestacional, um aborto. E essa pessoinha que tá na minha frente foi uma das primeiras a saber. Eu falei assim, tô grávida. A segunda pessoa. Essa pessoinha aqui, ela não tinha noção, ela não tinha engravidado. Aí ela falou assim, não, nós vamos sair comprar. Comprar o quê, Bettina? Eu falava assim, ela me levou na Marisol, lá em Jaraguá. A gente comprou um sapatinho que tinha, do vermelho, que tinha a opção, então ela gosta de vermelho, vocês podem ver hoje. Vermelho, que tinha a opção de colocar o pingentinho de menino e o pingentinho de menino.
Era um barquinho assim, lembro bem. Ó, você usou ele pra Aí eu tava assim, ó. Aí eu usei pra contar pro Vitor. A sapatinho. Eu tava assim, assustadíssima. E eu falava assim, Betina, eu não sei se minha gestação está dentro do útero. Eu lembro bem que eu falava isso. Eu não sei se essa gestação tá dentro. Vai que é uma gestação ectópica e eu tô comprando um sapatinho. Eu falava, Betina, não, que loucura. não, que loucura. Mas foi assim, eu descobri a primeira gestação. Foi uma gestação que não estava no script, porque eu estava no começo do R3, do último ano de residência. Mas é aquela coisa, né? Não foi programada, mas eu desejava muito, né? Uma gestação. Então, nossa, foi uma alegria tremenda, assim, para todos da família. E aquela coisa, eu fiz caneca para todos os bisavós e tudo mais. E estava tudo evoluindo bem. E eu tinha ultrassom na residência, fazia ultrassom quase toda semana. Eu mesmo fiz os primeiros ultrassons, né? Das 2 gestações. E foi assim, eu tava de 8 para 9 semanas, eu tava indo lá no estágio de fazer ultrassom na residência. E a minha colega falou, eu vou fazer ultrassom, você vai ser minha paciente hoje. Aí eu falei, não, tá bom. Ela colocou o transdutor e eu, né? Eles não falaram nada, nem o Dr. Paulo, que era o preceptor, nem a Heloise, porque eu não sabia, não tinha mais atividade cardíaca. Foi uma coisa assim que foi um choque, né? Tava, tipo, tudo indo bem. Eu nem ia fazer aquele ultrassom. Eu não ia. Eu ia passar mais. E até tipo, a minha mãe falou: Credo, Camila, é muito ultrassom, mas um ultrassom por semana até pode. Claro, no comecinho não dá pra usar muito Doppler. Vocês gostam de ficar escutando coraçãozinho, né? Eu escuto bem rápido o coraçãozinho do meu, ó. No primeiro trimestre. Porque pela use log não é para usar o Doppler. Então não dá para ficar escutando o bebezinho porque aquece. Então, claro, hoje os aparelhos de ultrassom são muito bons. O térmico é ótimo. Então não vai causar um dano térmico no bebê. Mas se alguma paciente minha já passou por aqui, sabe que eu escuto o coração rapidinho no primeiro trimestre. Principalmente se é tipo um tiquinho de embrião, né? Então, por esse motivo. E é isso. A descoberta não é fácil pra todo mundo, né? Então... Eu acho que a gente racionaliza muito também. Esse negócio, tá dando útero, tem embrião, tem batimento. Então é tudo. E aí vem os sintomas, aí você descobre que você não é mais a mesma mulher, porque daí você tá enjoando. Antes você tinha uma disposição para trabalhar, é outra. Você tava super indo bem na academia, e daí daqui a pouco você não consegue fazer metade do que você fazia. Então também é um baque a gravidez não é doença, mas eu tô aqui só na cama, só tô dormindo, tô enjoando, e aí o que vai ser da minha vida agora? E aí aquele baque até pros esposos, né? Que, meu Deus, a minha mulher, o que eu faço com essa mulher em casa? Porque ela só quer dormir, ela só vomita, e como é que vai ser a partir de agora, né? Então... E esse trimestre não é fácil. E essa questão, né, eu falo do sono mortal. Eu tinha um sono mortal que daqui para o Jaraguá eu tinha que parar o carro e dormir 15 minutos, porque era mortal o meu sono. Eu lembro bem que estava fazendo uma cirurgia, eu dei uma piscada numa cirurgia, quando eu estava só lá auxiliando. Então era um sono mortal mesmo, os sintomas vêm com tudo. E eu costumo dizer, enjoos, para quem não gosta, né, pense que tá os hormônios subindo muito. Então você tá gravidíssima quando você tá com bastante enjoo, né? Claro que a gente vai ter que ver essa questão da aceitação, às vezes piora, quando não aceita muito, piora os enjoos, os sintomas. Mas, via de regra, eu costumo dizer, você não sente o bebê ainda, né? Você vai sentir lá com 20 semanas, no segundo trimestre. Então, para você não subir em árvore, eu costumo brincar, para você não aprontar e lembrar que você está grávida, tem esses primeiros sintomas, né? Para você se cuidar. E entenda seu corpo, se permita, justamente isso. Às vezes você está na academia, vai diminuir teu ritmo, é assim mesmo? Se permita, né? Entenda o teu corpo, né? E no primeiro trimestre, a gente fala que eu gosto bastante de ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Não sei se a Betina lembra, mas eu que agendei o dela. Por causa que ela não tinha agendado e eu tinha internado com 29 semanas. E aí eu falei, você vai fazer o morfológico do primeiro trimestre? A Betina, né, ela estava bem conturbada, como ela falou no primeiro trimestre. Ela, não marquei, não precisa. Eu falei, não, você tá louca, tem que marcar o morfológico do primeiro trimestre. Por que é importante? A gente vai avaliar o risco de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento lá na frente. Isso é o mais importante. Ver a nuquinha, ver se tem risco de trissomia ou não, é importante? Claro que é. Mas aqui no Brasil, tem um bebezinho com síndrome de Down. O que você vai fazer? Claro, você vai se preparar ao longo dessa gestação.
mais pouco a gente vai fazer, né? A gente vai ter um preparo. Agora, o que eu acho fantástico do morfo do primeiro trimestre, e que às vezes tem algumas pacientes que tá normal e depois tem pré-eclâmpsia e depois vai ter restrição de crescimento. Mas, via de regra, aquela paciente que já tem um IP médio das artérias uterinas aumentado e a gente institui o AS 150 mg à noite, o cálcio, e a gente já tem essa noção que pode ter uma restrição de crescimento, a gente fica atento. A gente evita um trabalho parto prematuro, a gente evita uma restrição severa de crescimento onde causa um oligodrama e a gente tem que interromper essa gestação antes. Estou acompanhando uma paciente atualmente e tem uma paciente que já tinha o IP médio das artérias uterinas para esse trimestre, nasceu esse ano. A gente já sabia dessa restrição de crescimento e se intensificou entre 30 e 32 semanas. A gente tomou conta, tudo certinho, foi acompanhando muito bem. Nasceu de 38 semanas, com 2.400, pequena. A gente já sabia dessa possibilidade. Então, assim, isso é a importância do morfológico do primeiro trimestre. Pequena, porém saudável. Pequena, mais saudável, né? Então é isso. Primeiro trimestre. Acredito que isso, estratégias para aliviar os sintomas. Eu gosto bastante de indicar gengibre, né? Para quem não é hipertenso, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas o gengibre alivia bastante os enjoos e não ficar muito tempo em jejum. Come que melhora o enjoo. É verdade. É bom também. Eu, em último, eu enjoei muito, né? Até 17 semanas e meia eu enjoei. Quando nada dava certo, eu colocava chiclete na boca e dava uma boa aliviada. Mas a estratégia de dieta ali, comer pouco, mas comer o tempo todo, é o ideal. E no primeiro trimestre vem todo aquele medo que a gente já falou, né? E imagina quem teve uma perda, né? Eu tive uma perda gestacional ali de 8 para 9, descobri cedo a minha perda, né? Enfim, não esperou, porque tem mulheres que às vezes ocorre esse óbito embrionário e vai descobrir com 12 semanas mais depois, né? Então eu descobri cedo e é aquela coisa, a gente descobre que é grávida, a gente planeja a vida lá na frente. Eu tinha programado férias da residência, tinha programado tudo a minha vida para não parar. Ou após você estava fazendo? Ou eu ia começar? Eu ia fazer um estágio eletivo na USP, que eu desisti porque eu tinha engravidado a primeira vez e daí eu perdi esse estágio. E eu já ia começar a pós em ultrassom. A única coisa é que eu fui para pós em ultrassom, de fato mesmo, e peguei férias para férias mesmo. Porque daí eu ia usar as férias para pós e mais o estágio. Enfim, muda a vida quando a gente descobre a gestação. E quando a gente tem uma perda gestacional, o recado que eu tenho maior tendo uma perda se resguarde. Por exemplo, na minha segunda gestação, eu contei pro Vitor e contei pra minha mãe, porque eu falei assim, vai que acontece uma perda e do nada eu falo pra minha mãe que ela tem que ir pro hospital comigo, me acompanhar de novo, e enfim. Contei pros dois, ali já logo quando eu descobri, em novembro, não deu 5 meses entre a perda e eu descobri a gestação do Joaquim, mas eu fui postar alguma coisa na rede social quando eu estava com 15 semanas, e pra família do Vitor a gente esperou um pouquinho mais, ali com 12 semanas do morfológico. E a gente também contou primeiro para a irmã do Vitor, porque a primeira gestação a Luísa ficou muito sentimental com o Vitor, porque a gente não contou primeiro para ela. Enfim. Então, e é tudo isso, né? Então a gente se organizou dessa forma, a gente esperou o morfo de primeiro, para que todo mundo, né, a gente tivesse certeza que estava indo bem mesmo essa gestação. Então, o recado é resguarde, conte apenas para pessoas necessárias ali o começo da gestação, porque eu acho que é isso que você falou, para quem você contaria uma perda? Então, conte da gestação. Eu acho engraçado, por causa que no começo que eu tive a perda gestacional, eu orientava para todas as gestantes. Não conta para ninguém. Conta pra você, pra marido. Eu queria, que todas não tivessem... Colocar uma bolha. Eu queria colocar todo mundo dentro da bolha. Aí depois eu falei, não posso fazer isso. Né? Então, eu sempre falo, quando o casal me pergunta, ou quando eu tenho essa abertura pra falar, eu falo, calma. Quando eu falo calma, não conta. Eu falo calma, muita calma, não conta, não sai contando. Estamos numa zona delicada, estamos com ultrassom muito no comecinho. Então calma. Né? Então vamos lá. Segundo trimestre, Betina, conta aí um pouco pra nós. Sempre quando a paciente está ali capengando no primeiro trimestre, eu falo assim, calma, o segundo trimestre vai chegar.
E aí você vai ter vontade de comprar as coisinhas pro neném, você vai conseguir planejar. A barriga começa a aparecer, mas não tá tão grande ainda, então ela não pesa tanto. Então, literalmente, o lua de mel da gestação, né? Ele tem esse alívio dos sintomas aí, ali com... Eu lembro que eu perguntei pra você, quantas semanas você começou a sentir? E aí você falou assim, chutão mesmo ali, 22 semanas. E foi exatamente. Começou a sentir o chutinho que você não sabe direito se é intestino, se é neném. Com 17, depois ali 21, 22 ali os chutões do neném. Então, é literalmente um lua de mel da gestação, né? Você tem mais disposição, graças a Deus. Você se sente bonita também, porque o primeiro trimestre tá vomitando, o terceiro trimestre você já engordou muito. Então, o segundo trimestre é o momento, faz chá, faz fotos. Você também, você fez fotos gestantes com 27, 6, 7? Eu fiz no Dia das Mães, eu tava com 28. Então é o momento. Esse é o momento de brilhar. Então, ainda bem, né? Eu até tinha postado, eu tava lá, né? Eu tava super ativa nas redes naquela época. E aí, teve épocas que eu, né, depois da gestação, eu nem apareci. Quando eu inaugurei a clínica, eu não tava muito ativa nas redes. E vocês já vão saber um pouquinho mais. Não, mais pra frente. Tá. Isso. Então, eu tava super ativa quando eu tava grávida, né, nas redes. E aí eu até postei, brinquei, falei, com quantas semanas vocês vão fazer a foto? Eu fiz as fotos pro Dia das Mães, eu fiz as fotos com a mãe, o Victor foi também, a gente aproveitou o momento ali. E graças a Deus, porque senão não ia ter foto da gestação. Porque uma semana depois, eu fiz uma semana antes do Dia das Mães. No Dia das Mães eu tava internada, né? Então, assim, né? Já foi em seguida. Foi em seguida. Então, por isso que eu falo, tira umas fotos, vai tirando, né? Porque a gente nunca sabe, às vezes, né, quer nascer antes. Mas a lua de mel, né, então o segundo trimestre é muito bom, né? Normalmente passa todos os sintomas mesmo. O segundo trimestre tem o morfológico do segundo trimestre. Cabe a gente falar aqui. Da gestação, você vai ver os dedinhos. Você vai ver todos os detalhes, né? No primeiro trimestre você já vê que ele é tão pequenininho, tem de 7 a 8, né? De 6 a 8 ele tem ali no morfo do primeiro trimestre e já tem tudo formadinho, né? Já tem tudo formadinho. E você vê que ele cresce, né? E dá um passo muito grande, assim, do morfo do primeiro. Quem faz só o morfo do primeiro já vem só pro morfo do segundo, não faz um intermediário com 17, 18 semanas. Acha, meu Deus, cresceu muito. Sim. E tá na altura, né, da cicatriz umbilical, onde a gestação aparece mesmo. E a gente sempre fala, é lua de mel, né? Aproveita. É onde a gente às vezes vai liberar mais exercício físico, vai mandar pra fisioterapia pélvica, né? Segundo trimestre é a partir de 14 semanas, tá? E a gente faz ajustes, normalmente eu faço ajustes de suplementação nessa fase, que é uma fase que o bebê vai crescer, né? Já tá bem formadinho, então eu ajusto bem ali ferro, vitaminas, desde o pré-concepcional, vocês sabem, né? E assim, os valores de referência das vitaminas mudam para quem quer engravidar, tá? Não é 20 de vitamina D. Tem estudos falando que deficiência de vitamina D causa e influencia no aborto, tá? Então, vitamina D, a gente tem uma referência maior entre 40 e 60, estudos, tá, gente? Robustos. Deficiência de ferro não só causa, né, restrição de crescimento por causa nutricional, mas deficiência de ferro está ligada à pré-eclâmpsia, tá? Então, assim, tem muito poli, eu não sou dos extremos, eu não sou de pedir 78 exames, pedir homocisteína para toda paciente e N1, selênio, zinco desde o primeiro trimestre, porque a gente tem questão de custos com os exames, mas uma boa suplementação faz toda a diferença. E eu gosto de contar de uma gestante que teve uma gestação com 28 semanas, que perdeu esse bebê. Aí ela teve a segunda com 36 semanas e teve pré-eclâmpsia. E a terceira comigo, acompanhando desde o comecinho, com suplementação, tudo, não teve pré-eclâmpsia e nasceu de 38 e bolinha, quase 39 semanas. Então, assim, isso é muito gratificante, você vê, acompanhar uma história e um desfecho totalmente diferente. E aí, um ponto importante, a idade, né? A idade dessa paciente, que ela era muito mais nova nas outras gestações e ela já estava 30 e poucos, né? Acredito que eu agora não vou lembrar bem certinho a idade. Mas, assim,
teve a terceira gestação. Então, a idade não era a idade ideal, às vezes, né? Já estava acima do 30. Então, assim, a suplementação faz toda a diferença, tá certo? E nutrição, né? Alimentação, seguir todas as orientações mesmo. Então, a gente vai... Acho que de segundo trimestre é isso, né? Eu coloquei aqui uma fase boa para fazer curso de gestante. Eu coloquei. Por quê? Porque às vezes você pode ir no segundo trimestre fazer curso e se achar que alguma coisa quer fazer de novo, faz de novo outro no terceiro trimestre. Porque no terceiro trimestre, eu tive pouco terceiro trimestre, né? O meu nasceu no começo do terceiro trimestre, com 32 semanas. Então, a minha barriga não era grandona, mas eu vejo que vocês sofrem, né? Com aquela barriga gigantona, cansada. 4 horas, de 3 a 4 horas, no mínimo 3 horas de curso de gestante, pelo menos os que eu faço, né? A não ser o da Miri, que a gente divide ele em 3 dias e é 1 hora por dia. Mas você ficar sentada, tem a frequência urinária, aquele barrigão, dá desconforto. Então, o segundo trimestre, eu acho uma fase legal, porque aí você vai ver que tem muita coisa. E tem tempo de você estudar durante a gestação, tem tempo como você vai definir sua via de parto, né? Ah, não, gostei. Vou tentar o parto normal. Quero tentar. Vou começar a intensificar minha fisioterapia pélvica, vou fazer exercício, vou trabalhar pilates, vou trabalhar para isso. Então, assim, eu acho que o curso de gestante, muito no final, se restringe a um foco muito exclusivo na amamentação e puerpério. Pouco no parto. Porque às vezes você já tá com 30 e bolinhas, né? Pode começar a fazer pélvica com 30 bolinhas? Pode, né? Essa paciente tinha restrição, a gente restringiu o exercício, o repouso por causa da restrição. 37 semanas, eu falei, volta a fazer exercício. Falei, vamos lá, você quer parto normal? Agora vamos voltar. Voltou, limitado, mas voltou e a gente conseguiu o parto normal. Então, assim, isso que a gente, o segundo trimestre, não fiquem esperando para fazer lá no final o curso. Porque muito você aprende ali e é muita informação no curso de gestante. E tem coisas que você não capta de primeira. Então, teve uma gestante em Três Barras que foi em 2 cursos. Essa saiu... Já fala do seu curso aí. Do curso? Então, vai ter agora, dia 14/6, o curso de gestante, as inscrições abertas, é no sábado de manhã, na associação. Estão muito convidadas, não é só para gestantes da clínica, né? Gestantes de fora fazem o nosso curso. E tem o Mãe Coruja, que vai ter dia 3. Os dois ficou bem perto esse mês. Ficou um dia 3/6 à noite, na terça-feira, em Três Barras. 3/6, Três Barras. E 14/6 aqui em São Mateus, tá certo? E tem também o curso da Miri também, mas esse é mais para funcionários da Miri mesmo. Então, também vai ter esse mês. Então, é isso. Vamos lá, terceiro trimestre. Barrigão. Me conte, eu não sei. Vivi o começo do terceiro trimestre e já estava bem cansada. Na verdade, você internou com 29 ou 28? 29, 28 e pouquinho e 31 e 6 que daí nasceu. Rodou o terceiro trimestre e já foi pro hospital. Uhum. Terceiro trimestre, então, barrigão, mais ansiedade. Eu acho que o que nos conta, assim, último trimestre, quando vai chegando mais perto, é ansiedade, você quer que nasça. Não importa, a gente tem né, a gente sempre fala assim, calma, o tempo do bebê, tá tudo bem. E aí virou 37 semanas, tá lá, com caminhões de tâmaras e posso fazer isso, e se eu agachar, isso tudo, porque você quer que nasça, você quer conhecer o rostinho, né? Então, além de você já estar cansada do barrigão e tudo mais, tem todo a ansiedade de conhecer o bebê mesmo, né? Então, é um momento que você tem que se respeitar também, respeitar teu corpo, as suas limitações. Quando puder, tenha um descanso, enfim. E a preparação para o parto, né? Eu falo muito o parto... Ele é muito mais sobre a tua mente do que sobre o teu corpo, porque o teu corpo ele foi designado, o arquiteto fez você para parir. Então é muito mais sobre você preparar a tua mente para isso do que o teu corpo, porque o teu corpo nasceu preparado, né? Uma gestação saudável, enfim, uma gestação ela sempre vai culminar num parto, né? Então é muito mais também essa preparação psicológica, vamos dizer assim, deixar as coisas acontecerem, confiar na natureza.
E aí monitorizar esse bebê, confiar na obstetra para fazer essa monitorização do bebê, fazer esse acompanhamento. E aí, para deixar que, né, nesse momento, você não tem que estar preocupada ai, o bebê vai sofrer, ai, restrição, ai, fez cocô na barriga. Não, você está confiando na tua obstetra, vai acompanhando muito bem e se preparando para esse momento. Um ponto importante, até puxei aqui os dados, porque eu não tinha a certeza das porcentagens. Mas isso é importante, por quê? Eu puxei aqui o quê, né? A porcentagem das mulheres que entram em trabalho de parto pela unidade gestacional. Porque chegou a 37 semanas, tem aquela que já acha que vai nascer. Gente, 10 a 12 desencadeia trabalho de parto com 37 semanas. De 20 a 25 com 38 semanas. 40% com 39 semanas. 40% de 50% a 60%. Com 41%, 70% a 75%. O que eu quero dizer com essa porcentagem? Bateu 37 semanas, vai nascer? Você tem 12% de chance de entrar em trabalho de parto com 37 semanas. Então, assim, calma, eu acho que define o terceiro trimestre, né? E outra coisa, essa preparação da mente é muito, né, do que outra coisa. Então, assim, você preparar a tua mente, saber que não é uma dor, né? E sim, é uma contração para nascer o maior amor da tua vida. Não enfrentar aquela contração como uma dor. Sensibilidade, olha, é muito relativo dor. Tem um paciente que teve uma vez lá na residência, o bebê nasceu e a gente tava explicando pra ela como que era a dor do parto, porque ela não sentiu nada de dor, gente. Era a primeira gestação, ela era super novinha, o marido super novinho, aquele casal 20, e ele tranquilinho ali do lado, porque a mãe tava super tranquila, né? Então, assim, eu não sei o limiar de dor daquela paciente, mas é excelente, porque o bebê tava coroando e ela nem falava nada. Então, assim, dor e limiar é muito particular. Eu tive cesariana, minha pressão subiu 200%, na hora da cesárea, pós-raquianestesia, estava 160%, realmente era uma pré-eclâmpsia, ficou na dúvida se era minha hipertensão crônica que estava muito descontrolada. Eu olhava para minha cara e falava, eu tô a cara da pré-eclâmpsia. Mas os exames, proteinúria não dava positiva, as 2 primeiras que eu fiz, enfim, eles falavam que era realmente a minha hipertensão crônica descontrolada, mas não, era pré-eclâmpsia. Tirou a placenta, resolveu. Mas mesmo assim, minha pressão ficou alta um pouquinho no puerpério. Então, terceiro trimestre, a gente tem que pensar o quê? O que eu quero mostrar aqui? Que eu achei que talvez faltou, né? E falta, assim, a gente entender o parto, né? Eu quero esperar minha bolsa romper para daí eu ter certeza de ir para a maternidade, enfim. O que é o fisiológico? Eu expliquei essa semana. É vir contrações, com contrações. Quando as contrações se tornam regulares, vai ter dilatação. Depois de dilatação, com 7, 8, 9 de dilatação, vai romper a bolsa. Existe ruptura prematura de membranas? Ou seja, com 2 centímetros rompe a bolsa? Existe. É o normal, frequente? Não. É o mais fisiológico? Não. Então, que sentido faz eu esperar romper a bolsa para daí ir para cesárea se eu quero cesárea, né? Então, assim, tem o sentido de você esperar as contrações. Só que não tem o sentido de eu esperar romper a bolsa sem ter contração. Então, assim, a gente tem que pôr a ordem disso. Então, o que vai ser esperado? Você ter contrações e você ter a dilatação e depois vai romper bolsa e depois vai nascer o bebê. Não rompe bolsa e já nasce também. Pode. É um mais fisiológico. Com 8, 9, romper bolsa e nascer. Mas pode romper antes. Então, vamos falar um pouquinho dos sinais de alarme do terceiro trimestre agora. Vou passar para a Betina para ela falar os sinais de alarme para ir na maternidade. Eu sempre falo assim, são, né, alguns sinais que a gente orienta e o mais importante de todos, a gente quer sempre o maior conforto, a gente sabe que o ambiente hospitalar, ele é um ambiente mais tenso para a maioria das mulheres e tensão, ansiedade e desespero não combina com o desenvolvimento do trabalho de parto. Então, o nosso intuito em falar dos sinais de trabalho de parto é para você ficar o mais confortável no seu cantinho, se for mais confortável para você. Então, o maior sinal que você tem que prestar atenção para a maternidade é: não estou me sentindo segura em casa. Não sei o que está acontecendo, estou com muita dor, não quero.
Então tá bom, vai pra maternidade. Prefiro mandar embora 10 vezes do que deixar de ir acontecer alguma coisa pior. Mas dentro desses sinais, o que você pode esperar em casa, né? Então, primeira coisa, o neném que tá bem, mexe bem. Não tô sentindo o bebê mexer, tô com algumas dores, mas não tô sentindo. Nunca pode esperar, às vezes, nossa, quantas, não sinto o bebê mexer desde ontem. Não, se não tá mexendo direito, cada bebê tem seu padrão, é igual nós. Um mais agitado, outro mais calmo, mas a mãe normalmente sabe o padrão do bebê. Então, o bebê não tá mexendo direito, vai pra maternidade. Contrações, as contrações que vão começar a pegar ritmo em, às vezes, questão de horas ou dias. Então, a contração pegou um ritmo, 1 hora depois, que ficou de 5 em 5 minutos, você pode ir avaliar na maternidade. Qualquer tipo de sangramento sempre tem que ser avaliado, então, muitas vezes o colo do útero dilatando ocasiona sangramento, e é um sangramento benigno, né? Mas a gente só pode falar isso depois que tiver avaliação médica. E se a bolsa rompeu, normalmente a gente pede para ir para a maternidade, para a gente monitorizar um pouquinho melhor esse bebê. Então, seriam esses assim, os sinais de alarme e o momento de ir para a maternidade. Você falou bastante do limiar da dor, né? Eu acho que a dor do parto, o grande desafio é desvencilhar dor de sofrimento. Porque a gente não está num estado de sofrimento. E isso não é só a parturiente que tem que fazer esse jogo de mente, é o acompanhante também. Porque você olhar a tua mulher em trabalho de parto, se você colocar na tua cabeça que ela está em sofrimento, você não consegue ficar do lado dela. Você quer compartilhar aquela dor, você quer fazer alguma coisa. E muitas vezes, o que de melhor a gente pode fazer é só dar suporte e não fazer nada. Né? A imensa maioria dos partos, ele vai acontecer sem intervenção nenhuma. Então, é exatamente isso que a gente tem que só manejar e muito mais dar um suporte emocional para aquela mulher naquele momento do que intervir propriamente dito. E aí, outra coisa que às vezes as mulheres têm muito medo que nasce em casa, né? E eu falo assim, primeiro, o problema é não nascer. E não nascer. E outra, as contrações elas vão evoluir muito bem. A dor muda quando o bebê vai descendo, quando ele começa a coroar. Então, é muito difícil o caso que você falou da paciente ganhou o neném e, meu Deus do céu, né? Uma dor muito... teve uma enfermeira obstetra que ela não queria, ela não planejou um parto domiciliar. Mas, quando ela saiu do chuveiro, ela colocou a mão no meio das pernas e sentiu a cabecinha do bebê. Existe? Existe. Aconteceu? O problema é não nascer, o problema não é nascer, né? Mas sempre ficar atento aos sinais para a maternidade. O parto tactópico, que não é um parto normal, muito rápido também, que pode lacerar muito o trajeto, mas um parto rápido, você vai esperar na terceira gestação, segunda gestação, e assim, mas não é rápido também, né? Não é assim, em 1 hora, começou uma contração, né? Então, assim, isso que a gente tem que trabalhar muito mais a mente, porque a gente fica querendo, eu quero ter um tal parto normal, mas calma, o que é o normal? O normal é meio centímetro por hora na primigesta, né? Em fase ativa de trabalho parto, quando está acima de 4, 5 de dilatação, dilatar meio centímetro, não é 1 centímetro. Né? Então, não é igual ao motífera que a gente avalia, tá 3 centímetros e vai para 7 e do 7 nasceu. Então, assim, e essa expectativa de um parto muito rápido frustra, né? Mas o acompanhante é essencial, você falou do acompanhante. Eu acho que quem tem que acompanhar, quem tem o companheiro, parceiro, marido, eu acho que ele é o fundamental, porque o homem, difícil o homem que vê essa questão, eles normalmente apoiam a gestante, não, você consegue, a gente puxa ele pro lado, dá uma orientada, assim, né, não passou por orientação, a gente pegou no casal no plantão, digamos, né, então assim, o homem consegue, agora, eu acho que o acompanhante é só se for uma mãe parideira, porque assim, se for uma sogra ou mãe da mãe, né, parideira que teve parto normal, essa é boa, porque né, ela já entende o processo, já viveu o processo. Mas aquela mãe que não viveu esse processo, mãe nenhuma quer ver o filho doente, o filho com dor, né? Então, assim, a gente vê muito isso, assim, o acompanhante, né? Eu lembro que lá na residência também eu acompanhei uma gestante nas 2 gestações, eu tava na residência. O primeiro marido tava, e fomos, e ela tava assim, empoderada. Era o terceiro dela, e ela estava acompanhada da mãe, por conta que tinha já 2 em casa, que estavam com o pai.
Aí a mãe dela falava, meu Deus, a minha filha não vai aguentar. Olha, ela vai se passar, ela vai desmaiar, ela não vai aguentar. E aí eu falava, não, eu conheço a sua filha, a gente já fez um parto dela, é assim mesmo, ela tá na partolândia, ela tá nesse momento delicado, mas ela vai conseguir, calma, já vai nascer, é o processo. Então, assim, aquela família ali, né, assistindo 2 partos, um com o marido e outro com a mãe, me traz essa bagagem de falar, assim, quem escolher, né? Se possível, companheiro, né? Enfim, não quero muito que seja minha mãe, mas a gente vai orientar essa mãe aí também, pra ela saber, né? Porque isso é fundamental, senão se torna Traz aquela... pra Natal, né? Traz pra Natal pra gente orientar. Então, e aí parimos, Camila, parimos. E aí, né? Meu Deus, ou eu ria por qualquer coisa, entrava numa crise de riso e aquilo me doía cesárea e eu achava engraçado, ou às vezes eu perdi urina, né, ria e perdi urina e me estressava por isso, ou às vezes eu chorava. Eu tava assim na primeira semana, depois as coisas foram melhorando, então na primeira semana é um boom de hormônios, né, e a gente ou chora ou ri e vai indo. E essa oscilação é normal, a gente tem que colocar um ponto importante aqui, passado uns 15, 20 dias, a mulher começou a se isolar, não quer ninguém em casa, ninguém, se isolando, chorosa demais, um alerta aqui para depressão pós-parto, né? Então quem está acompanhando uma puérpera aí, fique atento, né? Pode acontecer. E eu costumo dizer assim, quem tem ansiedade por muito tempo não tratada, às vezes acaba no fundo, né, a evolução de uma depressão. E aí, se a gente tem uma pessoa muito ansiosa, que fica vivendo sempre lá na frente, no presente e não no futuro, durante a gestação, e a gente não trata, essa é uma forte candidata, às vezes, dela se frustrar com muita coisa no puerpério, achar que não dá conta, e aí acontece isso, né? Então, assim, a gente tem que tratar, tem remédio para tratar, psicoterapia, a gente tem psicóloga aqui na clínica, várias psicoterapias durante a gestação, acompanha no puerpério se necessário, e existem remédios seguros que a gente pode usar durante a gestação e no puerpério. Eu prefiro 1000 vezes que você tome um remédio para ansiedade, que nem que seja controlado, né, prescrito, do que a gente não tratar essa ansiedade, não tratar, eu já tive histórico de depressão forte lá antes de engravidar. Então, assim, do que a gente enfrentar isso no puerpério. Dessa parte mental seria isso do puerpério, que eu acho que o que pega mesmo, né? Sim, eu falo que é muito fácil da depressão pós-parto, porque na gravidez é uma tia de segundo grau te ligando porque fez uma comida e pensou em você, você ganhar várias coisas, e aí a grávida chega, todo mundo vai paparicar, e aí ela tem assento preferencial e fila preferencial em tudo, e é todo né, a grávida ela tem um brilho que atrai as pessoas, né? E aí depois do parto você tá ali e o centro das atenções vira o bebê, né? Então é um momento muito delicado e é o teu peito que vaza, racha, se tem cesárea, cicatriz de cesárea, se tem parto, às vezes laceração que incomoda. Então o teu corpo que antes você queria colocar uma roupa justa para a barriga ficar destacada, e aí a partir de agora aquela barriga flácida, nenhuma roupa serve, a roupa da gestante está larga, a roupa que você usava antes não serve, então é muito delicado mesmo, né? Muita atenção pro puerpério para essa mãe. Então, por isso que a gente faz curso de gestante, para você estar preparada. E um dos obstáculos que eu procuro dizer assim, que se você não tá, né, firme, você balança. E pode ser, né, às vezes ou não é a amamentação, né? Então, assim, é um aprendizado, fisiológico amamentar, mas é um aprendizado da mãe e do bebê. Quem tem mais de um filho, amamentou de filhos diferentes, sabe que depende muito, né, do bebê também, e a mãe é a mesma, mas o bebê muda, o que muda muita coisa, né? Então, por isso uma gestação nunca é igual a outra, o puerpério nunca vai ser igual ao outro. E essa questão, né, do puerpério, eu tô de calça jeans hoje aqui, né? Hoje foi a roupa que eu mais... Eu demorei e eu quase não uso calça jeans depois que eu tive o Joaquim. Porque justamente eu não entrava nas minhas calça jeans. E eu não me sentia confortável, não sei se me incomoda a questão ali
abdominal ainda me incomoda um pouco algumas coisas, mas eu não usava calça jeans, e era uma roupa que eu usava quase sempre. Então, assim, esse não entrar na calça jeans depois traz muitas consequências. A gente não reconhecer o nosso corpo, o foco da atenção às vezes muda. Você estava lá recebendo toda a atenção, que a Betina comentou na gestação, e o foco muda para o bebê. Eu, como passei pela UTI ali, fiquei 28 dias para vir para casa, eu acho que eu não tive tempo. Eu tinha que ficar me dedicando ao Joaquim, eu não tive tempo, assim, mas eu me senti muito cuidada. Eu coloquei taping, eu fiz o laser na ferida operatória. Esse momento que eu tirei para mim, que eu tinha lá o compromisso de colocar o taping, e ter alguém ali perguntando como que eu tava e tudo mais, o auxílio da enfermeira lá do banco de leite me ajudando na amamentação, isso foi a minha rede de apoio e foi muito importante, né? Isso, assim, então, a minha mãe, né, cuidando de mim lá junto, desde, né, tava lá, uma mãe cuidando de outra mãe, né, então, mas esse cuidado do puerpério, e quando eu pensei na clínica, eu pensei nisso, né, então, por isso que a gente tem hoje o LED para fissuras da mama, para cicatrizes da cesárea. Hoje não temos fisioterapeuta pélvica, mas temos várias parceiras, né, de fisioterapeutas pélvicas na cidade que eu indico. E fisioterapeuta pélvica aplicando taping, né, para orientar a parte também de respiração, como levanta, como faz. Então, isso faz todo o diferencial, né? Ter as enfermeiras, né, que são preparadas para auxiliar aí na amamentação, isso é fundamental também. Aqui na clínica eu tenho a Raquel, que é técnica de enfermagem, muito paciente com vocês na amamentação. E em breve também vai ter enfermeira obstetra, tem na cidade a Cassiane, que é enfermeira também, e também auxilia a amamentação. Tem a Eva em Três Barras, né? Então, assim, toda a maternidade tem uma enfermeira que vai estar ali, né, se dedicar atenção. E a gente faz a doação de leite materno, né, lá em Três Barras, a gente recolhe essa doação de leite materno. Até essa semana foi o dia mundial da doação de leite materno. Então, se você está com uma superprodução, produzindo bastante leite, quer doar leite, tem dificuldade, fissura, vem aqui, a gente vai tentar, a Raquel está aqui pronta para atender vocês. E os cuidados puerperais é isso, né? Então, Hoje você falou da calça jeans, eu também uso a calça jeans, assim, a primeira, eu acho que nenhuma mãe esquece a primeira vez que usou de novo uma calça jeans. E tem gente que é 6 meses, tem gente que é 1 ano, tem gente que é 2 anos. Mas aí tem o estalo de, agora eu acho que desmembramos, porque a mulher vira mãe. Aí depois a gente consegue desmembrar. Eu tenho uma função mulher e a função mãe. E aí esse desmembramento, assim, ele pode demorar o quanto tempo for necessário para cada uma. Então, eu acho que já indo para o encerramento, não importa a fase que você está, planejamento, primeiro tri, segundo, terceiro puerpério, mãe de bebês, planejando, segunda gestação, enfim, seja gentil, né? Eu acho que a gente já se exige muito. É trabalho, ser mulher, ser filha, ser profissional, ser mãe. Então, seja um pouquinho mais gentil, né? Contigo mesma. Respeite a fase da tua vida, se priorize um pouquinho também e cuide de você mesma e tenha quem cuide de você também. Se permita ser cuidada, porque a gente cuida de muita coisa hoje em dia. Então, se permita ser cuidada. Exatamente, já vamos pro encerramento, e eu lembro assim que eu tinha entre uma internação e outra, né, eu fiquei num setzinho na frente do hospital lá, e eu fui tomar um banho, e eu falei assim, nossa, agora eu entendo quando elas têm uma internação na gestação, que elas falam que tem pouca comida no hospital, ou que elas querem comer uma comidinha de casa, né, então eu saí 2 vezes, 2 internações, e a terceira que o Joaquim nasceu. E na segunda, da primeira para a segunda que eu saí, eu lembro que eu tava tomando um banho, assim, né, bem demorado, água bem quente, tava frio, né, pra relaxar, passei creme no meu corpo, eu falei, nossa, né, esse momento, assim, é muito bom, né. Eu falei, nossa, eu tenho que falar isso, porque a gente tava em construção com o projeto Mãe Coruja nessa fase, e aí eu falei, eu tenho que falar isso, que a gente tem que parar e se cuidar, né. Então, lá quando eu tava grávida, né, eu falei, nossa, a gente tem que parar e se cuidar. E no puerpério, né, muita gente às vezes quer ficar com o bebê, aquela coisa, eu tive isso.
E eu trabalhei muito cedo. Com 2 meses eu já comecei a fazer plantão, fiz umas loucuras que hoje eu não faria. Na minha próxima gestação eu não vou fazer. A escola é uma vida, Tá a gente gravado, aprenda. né? Tá gravado isso, né? Não vou fazer. Né? A gente aprende, né? Então, assim, tem coisas que eu não faria. Me arrependo de algumas decisões de trabalho, distância, que eu ficava tempo fora com o Joaquim. E a minha depressão não foi ali, né? No pós-parto imediato. Foi quando meu filho fez 1 ano. Eu falo que eu tava, assim, horrível. Porque eu tava bem gorda, eu não me reconhecia. E eu pensei assim, meu Deus, 1 ano passou, né? E eu não aproveitei aquilo. Tava culpada porque tinha trabalhado demais. Às vezes tem, né? Vem a licença maternidade há 4 meses e pronto, acabou, voltou, né? Enfim. Aí eu acho que a gente tem que parar e pensar mesmo. Porque passa. Passa muito rápido. Amanhã, 3 anos. Por isso que ela tá emotiva, porque amanhã faz 3 anos de Joaquim, né? 3 anos de Joaquim, que não foi fácil, foi um parto inesperado, muito cedo, lidou com a prematuridade por 1 mês, mãe do UTI, né? Só quem foi pra saber como é ser mãe do UTI. E medo e o que vai acontecer agora, então é muita coisa. Graças a Deus, 3 anos, um piazão saudável, inteligente, brincalhão. A cara do pai dele, né? Passou por tudo, a cara do pai dele. A cara do pai dele, mas o geninho da mãe. Da mãe, é. Então, eu acho que cuidar de uma pessoinha que tem o teu gêniozinho e a cara do pai não é fácil. Mas você também passou por uma internação, né, Betina? Você não tava no puerpério, tava? Tava 21 dias, né? Foi 8 dias de hospital e 2 dias de UTI. Mas não é fácil, então vamos lá. Maternar é uma escola, não existe fase fácil. E não existe uma nova Existem fases e não existe uma nova instrução, não existe um guia. É vivendo, aprendendo. E em qualquer dificuldade procura ajuda. Procurei uma ajuda, não foi bem sucedida. Procura outra ajuda, né? Então, assim, às vezes a gente vai procurar ajuda de uma pessoa e não conseguiu ajuda e fica ali, para por ali. Não, né? Não deu certo, vou procurar ajuda, né? Então, a gente tá aí pronta para ajudar vocês e o que precisarem. Quantas que eu atendi no puerpério não ganhou bebê comigo, nem fez pré-natal, chega no puerpério. Acontece. E a gente tá aqui pronta para isso, tá bom? Então é isso. Obrigada, Betina. Imagina. Relembrar as coisas que passamos. Tem coisas que a gente nem, se não falar na correria do dia a dia, a gente nem lembra, né? Nem lembro. E sempre vamos falar sobre isso, né? Acho que é o que a gente mais ama fazer na vida, ser mãe e ser obstetra, então é isso. Conte comigo. Obrigada. E mandem dúvidas lá pra gente responder.